Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma série de aulas. Nós vamos falar agora sobre corpo. Já ouviu falar numa teoria chamada formato corporal? Você já pensou, já sabe qual é o seu, quer descobrir? Formato corporal, já ouviu falar daquela teoria das formas, por exemplo, retângulo, corpo ampulheta, oval, ou das frutas, corpo banana, corpo pera, corpo maçã. Enfim, nós vamos desmistificar todas essas coisas, falar sobre como descobrir o seu formato corporal, o impacto disso na modelagem das roupas, como escolher aquilo que vai valorizar o seu tipo de corpo e descobrir de uma vez por todas o seu formato corporal. Vem comigo! Antes de mais nada, se você não é inscrita ainda no canal, já clica no botão de se inscrever, já ativa o sininho para receber as notificações. Se você ainda não me conhece, sou Raquel Ruiz, consultora de imagem e estilo, coach, PhD em design e criadora do Empodere Sua Imagem. E agora vamos ao que interessa, sem mais delongas, falar sobre corpo, falar sobre formato corporal. Antes de tudo, eu queria mostrar essa imagem para vocês e perguntar se vocês têm alguma ideia do que todas essas mulheres com tamanhos diferentes, corpos diferentes têm em comum. Eu posso dizer para você, não sei se você acertou, mas o peso, todas elas pesam a mesma coisa, 65 quilos, acredite ou não. Então perceba que o mais importante de tudo não é necessariamente o peso que a gente tem, mas as formas do nosso corpo, o nosso tamanho, o peso e a distribuição dos nossos ossos, da nossa pele, dos músculos, enfim, de tudo. E todas nós somos muito diferentes entre si, mas todas nós temos uma coisa em comum, somos mulheres. Então vamos falar aqui sobre duas coisas importantes que você precisa entender antes de diagnosticar o seu formato corporal. A primeira coisa delas são as linhas corporais. Raquel, o que quer dizer linhas corporais? O que a gente está falando sobre isso? As linhas do nosso corpo são aquelas que a gente consegue identificar olhando, por exemplo, para o espelho, ou quando a gente se imagina, ou quando a gente começa a tocar na nossa pele, a gente vê uma curva, uma silhueta. É isso que a gente chama de silhueta. A silhueta são as linhas do nosso corpo. E essas linhas, elas podem ser mais retas, mais curvas, mais fluidas, mais pesadas. Tudo isso vai depender principalmente da nossa estrutura óssea. Cada um de nós, tem uma estrutura óssea específica e diferente, como a gente está vendo aí, principalmente na parte da nossa parte de cima, na coluna, onde tem a clavícula, a escápula, e na parte de baixo, onde a gente tem a região pélvica, o sacro, o ilíaco, esses ossos aqui. Então isso vai formar principalmente a nossa parte das nossas curvas e as nossas formas. E o que a gente vai observar nas nossas linhas será que essas linhas elas têm um tamanho muito grande ou um tamanho muito pequeno? Será que os ângulos são mais curvos ou são mais acentuados, mais quebrados, mais fortes? E as formas que se criam, elas são mais orgânicas e fluidas ou elas são mais retas e pesadas? Raquel, eu não estou entendendo nada. Por que você está falando de corpo ou estrutura óssea para falar sobre linhas corporais? Porque isso é um dos fatores que classifica o nosso formato corporal. Então vamos lá, as linhas corporais com base no nosso tipo ósseo, na nossa estrutura óssea, que dependem muito da nossa etnia, da nossa genética, de uma série de classificações e características, podem dar diferentes tipos de linhas. Então vamos falar sobre as 4 principais tipos de linhas e de formas que a gente consegue associar dentro do nosso corpo. Uma são as linhas ovais, como você pode ver aí, são linhas ovaladas, então formam realmente várias partes ovais do nosso corpo. Então a gente vê um rosto mais ovalado, a gente vê um braço mais ovalado, todas essas regiões mais ovaladas, que é como se fosse mais curvo, mais orgânico, as linhas menos pesadas, menos angulosas, mas mais achatadas, que são diferentes das linhas redondas. Olha para as últimas aí, elas também são circulares, são mais orgânicas, são mais fluidas, mas elas têm um formato mais achatado, um círculo mais concêntrico. Então a gente vê isso no corpo, seja na região dos seios, na região dos ombros, na região do quadril. Então você vai começar a tentar identificar quais são as características mais fortes e marcantes que as linhas do seu corpo fazem. Por exemplo, tem pessoas que têm uma estrutura óssea em que os ossos eles são mais ovalados, mais orgânicos ou mais pontiagudos, ou seja, é aquele cotovelo mais marcado, é aquele ombro, ao invés de ser mais arredondado aqui nas pontas, é aquele ombro mais retão, com as pontas assim mais afuniladas, e você consegue ver aquele rosto mais marcado, com ângulos mais evidentes. Então o que a gente vai observar são principalmente essas linhas, como é que essas linhas se comportam, se elas são mais retas ou mais orgânicas e que tipos de formas
formas elas criam o nosso corpo. Então a gente tem também as linhas triangulares. Normalmente o que a gente observa é que tem uma assimetria e que existem partes que são mais pontudas e outras menos pontudas. Então são formando essas linhas triangulares. E as quadradas, né, seriam realmente aquelas em que a gente vê o corpo bem mais marcado, bem mais delimitado. Raquel, tá certo, tô vendo essa imagem, mas me mostra pessoas na prática para eu conseguir identificar e conseguir classificar e perceber a diferença entre essas pessoas? Claro, vamos ver isso agora. Então vamos lá. A Rihanna, que tá aí, né, na primeira foto, ela tem as linhas mais ovaladas. O que a gente observa? Que os ângulos e as linhas do tipo corporal dela, né, dos ossos, da estrutura, da silhueta que forma, são linhas mais orgânicas, são linhas mais suaves, mas ao mesmo tempo elas são mais longas, mais longilíneas, mais achatadas. Então a gente vê aí estrutura corporal com bastante formas ovaladas. Já a Cameron Diaz, que está aí na segunda imagem, que a gente percebe é que são ângulos mais acentuados. A gente vê o ombro mais marcado, ângulos mais marcados, tanto no quadril, como nos ombros, como no rosto, como até a cintura, né? Tudo é mais marcado, mais triangular. Então a gente observa, por exemplo, que ela tem os ombros mais largos, inclusive do que a parte do quadril. Então vai formando aí no corpo dela, seja nas pernas e principalmente a gente vai visualizar nessa questão do tronco, linhas mais triangulares. Agora vamos olhar para a Gisele Bündchen, né? Uma diva aí também, super modelo, top model, maravilhosa. E ela tem um corpo bem retangular, né? Formas quadradas e retangulares. A gente vê poucas linhas orgânicas, são linhas mais marcadas e um corpo mais reto. Então a gente vê pouca marcação de cintura, vê dobras, né? E ângulos mais acentuados e mais claros de se visualizar dentro desse contexto. E a gente já olha para Kim Kardashian e já é totalmente o contrário, já são linhas bem circulares, né? Tanto os seios, como o ombro, como o quadril. Então você vê realmente essas características dos círculos, das formas. Então o ponto número 1 para a gente entender as nossas características corporais é perceber isso, o formato das nossas linhas. E essas linhas têm a ver com a nossa estrutura óssea e o nosso formato corporal. Passo número 2, nós vamos entender sobre o volume corporal. O que quer dizer isso, volume corporal? A gente já falou sobre a questão da nossa estrutura óssea, já falamos sobre as linhas, mas o que também é importante a gente observar é que existe um enchimento no nosso corpo, e esse enchimento é a partir da nossa massa corporal. E essa massa corporal ela é composta principalmente de dois tipos de massas. A massa magra e a massa gorda. Ai, Raquel, que nome feio, etc. Não, a gente está falando aqui de ciência, né? A massa magra nada mais é do que os nossos músculos. E os músculos, eles cumprem um papel na nossa biologia, na nossa mecânica, que é de sustentação, de movimento, de resistência, de força. E a massa gorda, que são a gordura, ela também cumpre a sua função, que é justamente de energia, aquecimento, proteção e redução de impacto e uma série de outras coisas. Então a gente tem uma distribuição diferente, de acordo com o biótipo, genética, o nosso estilo de vida, de acordo com a nossa etnia, de acordo com uma série de outras coisas, a gente pode ter distribuição, peso e proporção diferente dessas massas ao longo do nosso corpo. Algumas pessoas têm bastante volume de músculo numa região e pouco músculo em outra região, né? Outras pessoas vão ter uma distribuição maior e vão ter mais gordura, ou mais músculo, ou mais isso, ou mais aquilo. E às vezes um mesmo corpo com uma estrutura óssea pequena pode ter, por exemplo, um quadril bem largo e avantajado, porque tudo isso vai depender de uma série de outras coisas, que é como o funcionamento do nosso metabolismo, as nossas características, a nossa etnia, né, de onde a gente vem, como é que são os nossos hábitos e o nosso biótipo mesmo. Então é importante a gente compreender isso para poder começar a aceitar, independente de estar ou não acima do peso, de como é que a gente se comporta, tentar receber e perceber essas questões de distribuição e proporção entre essas características, porque isso vai mostrar pra gente também a nossa forma, tá bom? Então vamos falar aqui sobre um ponto que é distribuição corporal. A distribuição corporal vai depender muito, essa questão da massa magra e da gordura, do músculo e da gordura, de três tipos de coisas: do nosso metabolismo, do nosso sistema hormonal e do nosso estilo de vida.
claro. Então tem coisas que são genéticas, tem coisas que são adquiridas. Então a gente consegue modificar um pouco a nossa estrutura, a nossa forma, de acordo com essas características. E aí o que a gente observa? Tem pessoas que naturalmente, por exemplo, quando ganham peso ou quando fazem atividade física, começam a mudar as formas do corpo para determinadas características. E aí você observa que naturalmente algumas pessoas começam a alargar ou ter mais força, ter mais vitalidade no tronco. Algumas pessoas já começam a alargar ou ter mais força ou ter mais volume na parte de baixo, né, na questão das ancas. Então cada pessoa, tem gente que distribui tudo uniformemente, tem gente que tem dificuldade, né, tem um metabolismo tão acelerado que tem dificuldade inclusive de ganhar massa. Pessoas que são mais magrinhas, mais sequinhas. Então aí nós temos 4 tipos de distribuição corporal, né, que se trabalha dentro da área da ciência, da nutrição, que é o formato androide, o ginoide, o linfático e o tireoide. Então no androide a gente tem pessoas com ombros mais largos, os membros mais fortes, a carne, o músculo ele é mais tenro e a parte da gordura ela é mais soft, você não vê tanto, são pessoas que têm, sabe aquele corpão, aquele corpo mais pesado, que é mais forte, que tem bastante mais músculo, principalmente na região de cima. Pronto, são essas pessoas. Depois a gente tem a ginoide, que são os ombros mais estreitinhos. Agora ela tem uma coxa, um bumbum bem volumoso. E às vezes, por exemplo, eu já peguei cliente, eu malho muito para poder ver se eu reduzo meu quadril, Às vezes você não tem que pensar em reduzir o quadril. Por quê? Porque é o teu tipo de corpo. E é importante também a gente aceitar, abraçar e amar o nosso tipo corporal. Então, coxa e bumbum naturalmente mais volumosos, maiores, né, com mais volume. Isso é questão corporal, hormonal e etc. Depois a gente tem os linfáticos, né, que quando ganham peso ou quando tem a distribuição, normalmente ela tem mais massa de gordura do que de músculo e normalmente distribui pelo corpo todo de uma forma mais equilibrada e mais proporcional. E o tireoide, normalmente a pessoa tem uma estrutura mais fina, os membros bem largos e tem até dificuldade em ganhar peso. E agora vamos ver na prática, por exemplo, pessoas com essas características, principalmente quando a gente fala da questão plus size, então quando a gente fala de algum determinado tipo de ganho de peso, né? Pessoas androides, olha, mais fortes, mais musculosas, com a parte do tronco, né, mais enrijecida, mais músculo, o ginoide que a gente vê mais, principalmente na parte de baixo, culotes, quadril, mais volume, o linfático que tem uma distribuição maior de volume corporal e da massa, e o tireoide que tem uns membros bem largos, uma estrutura mais fina e mais alongada. Ok, Raquel, tá certo, entendi tudo isso, mas agora vamos para o que importa, entender os formatos de corpo. Uma vez entendido que os formatos de corpo dependem das nossas linhas e da nossa proporção de massa magra, de gordura, de distribuição, de volume, de uma série de coisas, a gente entra realmente na parte que importa, que são os formatos corporais. Então vamos falar, por exemplo, dos formatos corporais. Você já ouviu falar naquelas outras características, por exemplo, o primeiro corpo, que é o corpo triângulo invertido, também pode ser chamado corpo cenoura, né? O corpo triângulo também pode ser chamado corpo pera, o corpo retângulo é o corpo banana, o oval é o maçã e por aí vai. Então, independente de teoria das frutas, teoria das formas, aqui a gente vai falar mais sobre as formas, sobre qual a característica e forma que o seu corpo faz a partir das linhas e do volume, da distribuição desse volume. E aí a gente tem basicamente os principais, são esses 5 tipos de formatos de corpo. Então vamos lá, vamos falar sobre cada um deles. O primeiro é o triângulo invertido. Quais são as principais características do corpo triângulo invertido? Como a gente viu lá a foto da Cameron Diaz, você observa pessoas que têm a estrutura óssea, né, a escápula, essa parte toda da clavícula larga, e aí tem a estrutura óssea da parte da região de baixo, os ossos ali da região pélvica mais achatados. Então forma naturalmente no corpo da pessoa, a partir não só da distribuição corporal dela, mas também da estrutura óssea, uma forma de que os ombros são mais largos do que o quadril. Então a gente forma uma figura de um triângulo invertido. Na segunda foto, a gente lembra lá das outras características e lembra até da ginoide, que é aquela característica do metabolismo e etc. São pessoas que têm uma facilidade muito grande, né, de acúmulos e ganhos de massa, né, na região do quadril, mas também que naturalmente a estrutura óssea da pessoa é ombros encurtados e a parte da anca bem alargada.
Então a gente vê naturalmente essa característica formando como se fosse um triângulo, né? Ou o corpo pera, a parte de cima mais achatada e a parte de baixo mais larga. Depois, na terceira, a gente tem aí um formato de corpo retangular. Então, o corpo retangular, a gente não vê muitas linhas orgânicas, a gente vê linhas mais retas, vê um ombro mais reto, não vê marcação de cintura, vê um corpo mais retilíneo, mais alongado, tá? Então, a gente tem aí o corpo retângulo. Depois a gente tem o corpo oval. O que é o corpo oval? É que a região do abdômen é onde acontecem duas coisas. Primeiro, a pessoa com corpo oval, ela tem as costelas mais largas. Então, estrutura física, né, corporal mesmo, óssea, ela já tem as costelas mais alargadas. E depois, ela também tem uma facilidade de acúmulo de volume, seja de massa magra ou de gordura, na região do abdômen. Então, o que acontece? Naturalmente, essa é a parte que mais chama atenção no corpo e ao invés de ter uma cintura mais fina ou mais marcada em relação aos ombros e quadril, essa é a região com maior peso visual. Então, aí a gente tem o corpo oval. E o último, a gente tem aí um corpo ampulheta, né? Que é aquele corpo que tem os ombros equilibrados em relação ao quadril e a cintura mais evidente, tá? Aí você me pergunta, Raquel, e agora, qual desses corpos é o melhor? E aí, já sabe responder? Eu vou te dizer, nenhum deles. Todos eles são diferentes, todos eles são especiais, todos eles são únicos e a gente precisa aprender a respeitar nossas diferenças. E o mais interessante quando a gente descobre o nosso formato corporal é saber usar modelagens e roupas que vão valorizar as nossas características físicas, ao invés de não aceitar o nosso corpo. Então vamos lá, a gente vai trabalhar em cima disso. São dois principais pontos que a gente precisa visualizar. Os pontos de onde meu ombro começa e onde ele termina, e os pontos do meu quadril, onde ele começa e termina, exatamente como estão aí na figura. O que eu vou observar, por exemplo, colocando uma linha reta neles, é visualizar. Eu tenho ombros mais estreitos que o quadril? Tenho. Corpo triângulo. Eu tenho ombros mais largos que o meu quadril? Triângulo invertido. Eu tenho meus ombros paralelos ao meu quadril e a minha cintura não é muito marcada, nem é muito evidente, eu vejo um corpo mais retão? Retângulo. Eu tenho o meu ombro equilibrado com o meu quadril, mas eu tenho uma cintura bem marcadinha e bem evidente, consigo ver essa forma na silhueta, corpo ampulheta. E eu tenho uma região do abdômen mais expandida, com mais volume, seja pela estrutura óssea ou seja pela distribuição de massa, corpo oval. Beleza? Então vamos ver exemplos na prática de cada um deles. Vamos ver agora na prática exemplos de celebridades, de mulheres normais, como todas nós, meros mortais, exemplos de celebridades mostrando cada um desses 5 formatos corporais que a gente acabou de lidar. E o que eu quero mostrar para vocês é que independente da distribuição do volume corporal, da massa que a gente tem, se é ou não plus size, se está ou não acima do peso, nós vamos ter essas características. Então vamos falar sobre o primeiro tipo de corpo, que é o corpo triângulo ou o corpo pera. Observe, como a gente já falou, os pontos principais que a gente vai observar são os pontos onde o ombro começa e termina e a linha do quadril e a diferença entre a região da cintura. Então aí a gente tem, por exemplo, duas celebridades, né, Christian Davis e a Tanesha, que na verdade é uma blogueira plus size, e olha só como a gente consegue observar essas características do corpo triângulo. Não quer dizer que seja uma forma de um triângulo, quer dizer que aparenta essas características por conta dessa estrutura óssea mais alargada ou de uma construção de um volume, distribuição de massa mais alargada na parte do quadril. Joia? Vamos ver agora outros exemplos de triângulo invertido. Então a gente até já tinha mostrado a Preta Gil lá em cima, quando a gente falou do corpo androide, lembra do metabolismo, e é um corpo mais musculoso, mais atlético, e normalmente ele junta muito mais largura, mais peso, mais músculo, mais massa na região do tórax, na região dos braços. Então a gente tem dois exemplos, né? A Cameron Diaz, que é um corpo mais atlético, mais magro, e a gente tem o corpo da Preta Gil, que já é um corpo mais volumoso, mais preenchido, mas ambas com essas características do ombro mais largo e o quadril mais estreito. Então nós temos aí o corpo triângulo invertido. Vamos para o exemplo agora do corpo retângulo. Mais uma vez, vários tipos, independente do volume, se é plus size ou se não é.
Nós temos aí a Anne Hathaway, né, assim como a Gisele Bündchen, que a gente já mostrou mais lá pra frente, que tinha aquelas formas mais retangulares e retilíneas, vê pouca marcação de cintura, um pouco mais reto, não vê uma distribuição mais suave, linhas orgânicas e bem arredondadas, não, vê aquele corpo mais estrutura óssea e distribuição corporal, lembra sempre disso. E depois a gente vê a Rebel Wilson, mesmo aí, estando com uns quilinhos a mais ou tendo um pouco mais de volume, a gente observa que a construção realmente do corpo dela é mais retangular, menos marcação de cintura e um corpo mais reto. Então, para a gente finalizar, vamos lá visualizar os outros dois tipos de corpos, o ampulheta, que é o corpo da Kim Kardashian, por exemplo, né? A gente vê, olha só, a marcação da cintura bem fininha e ombros equilibrados em relação ao quadril, por isso que a gente chama do corpo ampulheta, né? Faz essa forma, né, de uma ampulheta. Em alguns casos até são chamados, e a gente pode até visualizar em algumas técnicas ou algumas classificações, o corpo em 8 ou o corpo infinito, que é um corpo que, ao invés de ser uma ampulheta mais magrinho, mais sequinho, é um corpo mais volumoso, tem uma forma mais arredondada e mais volume e distribuição de massa no quadril e nos seios, tá? Depois a gente tem aí a Dasha Polanco também, né? Tem pessoas que, independente do peso, o quanto ganha peso, continuam com a cintura mais marcada e ganham mais volume na região dos braços, na região do quadril, mas continuam com a cintura mais marcada. Tudo isso também tem a ver com a estrutura óssea da parte das nossas costelas, como a gente comentou. Então tem gente que tem uma costela mais afinada, tem gente que tem uma costela mais aberta. Então é preciso também a gente perceber isso, que muita coisa não é questão de mudar, de não mudar, de gostar, de não gostar, de aceitar, de não aceitar, mas sim de a gente respeitar, entender o nosso corpo, entender os nossos limites e perceber as nossas formas e saber usar aquilo que valoriza, que está a nosso favor. Bom, e o último tipo de corpo é o corpo oval. Então, mais uma vez, independente do volume, né, do peso, a gente observa aí uma estrutura de pouca marcação da linha da cintura e uma região em que, às vezes, até o abdômen ele é mais expandido, seja por uma diástase, seja por alguma questão dessa, ou seja, até pela as costelas mais abertas, ou a anca, né, o quadril mais estreito e essa região mais larga. A gente vê aí o caso da Jessica Simpson e da Fabiana Carla. Então, Raquel, quer dizer que independente de eu estar ou não acima do peso, de eu ser super magrinha ou estar mais cheinha, ou de eu ser um equilíbrio, eu posso estar em qualquer um dos corpos? Sim, qualquer um dos corpos. A gente viu exemplos aí para cada um deles, tá certo? Isso que é importante. Agora, ok, Raquel, eu entendi tudo isso, já vi os exemplos na prática, mas eu ainda estou na dúvida. Como é que eu faço para fazer um teste prático e descobrir de fato o meu formato corporal? É agora que a gente vai descobrir. Então vamos lá para o teste prático. Tem duas coisas que a gente pode fazer, e tem até uma estratégia que eu gosto bastante, eu aplico com as minhas clientes e as minhas alunas e dá super certo, que é, principalmente a gente vê esses três pontos que a gente comentou, principalmente a região dos ombros, do quadril e da cintura. Vá para uma região, por exemplo, que tem uma parede atrás de você. Eu já pedi para fazer o teste também no espelho, também é uma opção, mas às vezes no espelho engana um pouco, a gente tem um pouco mais de dificuldade, então eu gosto sempre de fazer na parede. Vai numa parede, encosta na parede, pega um lápis e marca um lápis grafite bem fraquinho, porque justamente depois você pode apagar, né? Não vai danificar a tua parede, claro. Fazer um pontinho, um risquinho bem pequenininho. Então faz um risquinho onde o teu ombro termina, aqui na parede, vai aqui na parede, faz um risquinho onde o teu ombro termina. Depois você vai tentar enxergar o fim das suas costelas, onde suas costelas acabam. Apalpa o teu corpo, tenta sentir e ver lá onde é que está a linha das costelas. E onde elas acabam é a região da sua cintura. Normalmente, não necessariamente, porque tem um corpo oval, é a região mais fina do nosso corpo. Então você vai ver onde acabam as suas costelas. Isso é a linha da cintura. Então observa e marca os pontinhos de um lado e do outro. E depois faz a mesma coisa com o quadril, que aí seria a parte mais larga. Lembra daqueles ossos que a gente mostrou, né, da estrutura óssea? Então a gente vai visualizar, né, justamente essas linhas do quadril, onde é que ele começa, onde é que ele termina e faz esses pontos. Joia? Depois você vai se afastar da parede e visualizar a forma que se criou. E comparar até, se for preciso, com esses slides que a gente mostrou aqui. Volta o vídeo, adianta um pouco, volta lá para poder confirmar, ver o exemplo da celebridade, para você ter mais certeza sobre o diagnóstico do seu corpo. Agora vamos para o teste, então, na prática. Você vai observar justamente esse diagramazinho que vai te ajudar a concluir e ter mais certeza. Observou lá a imagem que se formou? Visualizou a diferença, principalmente começando pelos ombros e quadris?
Observou lá? Joia. Vê se são diferentes. Ombros e quadris são equilibrados, têm quase o mesmo tamanho, com diferença máxima ali de 5 centímetros? Sim, são equilibrados, Raquel, mesma distância, quase. Então, você vai visualizar a questão da cintura. A cintura, ela tem quase a mesma largura que o quadril. Se você tiver uma distância de mais de 15 centímetros somando na sua cintura, mais para dentro, digamos assim, você tem um corpo ampulheta. Se você tiver uma cintura muito parecida com a largura do seu quadril, então você tem um corpo retângulo. Joia? Agora, ombros e quadris, Raquel, não são equilibrados. Ok, você tem o ombro mais largo que o quadril, corpo triângulo invertido. Você tem o quadril mais largo que os ombros, corpo triângulo. E você tem uma cintura mais enlarguecida do que os seus ombros, o seu quadril. Então, é o aluno que chama mais atenção, corpo oval. Faz esse teste, depois comenta aqui comigo, aqui nas características, para você ver se teve alguma dúvida, se está com alguma dificuldade, se conseguiu descobrir o seu formato de corpo. E o mais interessante disso tudo, além de a gente conhecer melhor nosso corpo, descobrir nosso formato de corpo, é saber realmente o que valoriza. Por quê? Para cada formato de corpo, a gente vai precisar entender que existem tipos de roupas e modelagens que vão cair melhor ou não. Ou seja, elas podem evidenciar, acentuar determinadas características que podem deixar a gente ainda mais incrível, com a silhueta maravilhosa, ou podem detonar a nossa imagem. Então lembre sempre disso, que a gente não precisa servir na roupa, e sim a gente precisa encontrar a roupa certa para valorizar o nosso tipo de corpo. Então, por exemplo, no corpo retângulo, o que a gente vai observar? Trazer mais marcação de cintura, para trazer mais equilíbrio, mais feminilidade. Então, por exemplo, algumas partes de baixo que a gente poderia usar são saias que são mais acinturadas, mais na região da cintura e que tem uma leve abertura. Por exemplo, se uma pessoa de um corpo retângulo usa uma calça skinny, isso pode acentuar ainda mais o corpo mais retângulo, mais forte, mais reto, e tirar um pouco essa parte da feminilidade. Então, depende muito também, não só do você querer harmonizar o seu formato, mas também das intenções que você quer. Então, o ideal é trazer coisas mais fluidas, fazer mais aberturas e, com isso, conseguir mais equilíbrio corporal. Então, por exemplo, vai trazer uma calça, em vez de uma calça skinny, uma calça colada, uma calça reta, ou pegar uma calça clochard, que tem mais volume na região do quadril, uma calça cenoura, enfim, e aí com isso eu consigo trazer modelagens que vão valorizar mais. E não só para as partes de baixo, para as partes de cima, os melhores decotes, os melhores tipos de peças, tudo que você quiser saber. É claro que se a gente fosse falar de cada um dos tipos corporais e explicar sobre cada uma das modelagens, isso dariam várias aulas. Então, por aqui eu foquei mais em falar para poder você entender o seu formato corporal. Mas se você quer se aprofundar nesse assunto, saber mais sobre as modelagens, tudo que funciona para o seu corpo, em relação a proporções, tipos de tecidos, caimentos, tudo, eu tenho um curso aqui embaixo que é o Power Body. Nele você vai poder se aprofundar e aprender mais. Nos próximos vídeos eu vou trazendo outras coisas, mas para quem quiser se aprofundar, aprender tudo para valorizar de uma vez por todas o seu corpo, clica aqui no link e aprende mais sobre o Power Body para você descobrir tudo que vai funcionar e adequar melhor para o seu corpo. Bom, vamos fechar antes de tudo com uma dúvida extra que algumas mulheres têm. Por exemplo, Raquel, o meu formato de corpo ele pode mudar? E a resposta é sim. Apesar de nós termos uma estrutura óssea única que não vai ser modificada, né? A partir da idade adulta é mais inflexível, a não ser que, enfim, você faça alguma cirurgia, alguma coisa assim muito complexa, mas provavelmente isso não vai acontecer. Você pode mudar sim o seu formato de corpo a partir da distribuição da massa. Lembra? Ganho de músculo ou perda de gordura. Todas essas duas coisas, se você perder gordura ou você ganhar músculo, você consegue modificar um pouco a forma. Não que vá mudar a sua estrutura completa, mas que a visualização e a percepção vai ser diferente. Como assim, Raquel? Então realmente é possível? Sim. Por exemplo, vamos ver aí o caso da Juliana Paz, né, que tem um corpo e uma estrutura mais ampulheta. E, por exemplo, vamos dizer, eu adoro malhar, eu quero malhar demais. Quanto mais eu malhar e quanto mais eu desenvolver músculo, eu vou desenvolvendo esses músculos na região aqui do abdômen, nas laterais e tudo. Então, tem até que ter cuidado, a depender dos seus objetivos, quais as áreas do seu corpo que você quer realmente trazer mais tônus muscular ou distribuir para o formato do seu corpo ficar também aquele que você
deseja mais, né? E de preferência abraçando as suas características. A gente consegue observar que ela ficou, por estar com um corpo mais malhado, mais forte, mais torneado, mais características do corpo retangular. Observe o antes e o depois com a cintura muito menos marcada. Por quê? Por conta do ganho de músculo, do tônus muscular que foi modelando e moldando ali, preenchendo a área da cintura e trazendo esse formato de corpo mais retângulo. Por exemplo, no caso da Adele, também que é maravilhosa, perfeita, mas a gente observa que antes ela tinha, quando era mais plus size, um corpo mais oval. E se a gente fosse vestir para esse formato de corpo, a gente pensaria mais no corpo oval. Quando ela perde gordura, ela consegue tirar essa massa e aí a visualização vai mais para a estrutura física e óssea. E aí o que a gente observa? Que ela tem um formato de corpo, na verdade, ampulheta, com linhas de quadris e ombros mais equilibrados e uma cintura bem afinadinha. Então vai depender muito de como é que é o teu estilo de vida, da tua alimentação, do ganho de massa magra ou da perda de gordura, mas o principal, entenda seu corpo, aceite ele, aprenda a amar e aprenda a valorizar. Então é isso por hoje. Nas próximas aulas eu vou falar sobre muita coisa relacionada ao corpo. Fala aqui se você descobriu o seu formato corporal, o que você acha, quais são as dúvidas que você já tem. Curte, comenta, compartilha aí com as amigas e não deixe de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, que é o Empodere Sua Imagem. Um beijo para você e até a próxima.